Numa onda progressiva harmônica, existe um mecanismo que realiza um movimento harmônico simples, que cria, por exemplo, em uma das extremidades de uma corda, esse movimento para cima e para baixo, que depois se propaga ao longo da corda. Então, dependendo da velocidade com que essa onda se propaga, eu posso ter uma maior ou uma menor distância entre dois picos sucessivos. Então, quando um primeiro pico é gerado, ele se propaga com velocidade alta e se desloca uma distância grande até que o próximo pico é gerado. Isso faz, então, que o comprimento de onda seja grande. Se a velocidade da onda for pequena, a distância entre dois picos sucessivos vai ser também pequena. Então, a gente vê que essas três quantidades, a velocidade da onda, a frequência e o seu comprimento de onda, eles são amarrados. De fato, a gente viu que existe uma relação, que é V igual a lambda F, entre essas três quantidades. A frequência ela é determinada, então, por esse mecanismo de geração da onda, esse movimento harmônico simples. Mas a velocidade ela é uma propriedade do meio no qual essa onda se propaga. O objetivo agora é determinar qual é essa velocidade e estabelecer do que ela depende. Então a gente vai ver que para uma onda transversal que se propaga numa corda, essa velocidade vai depender de quanto essa corda é densa, da sua densidade, e de quanto ela está esticada, qual é a tensão nessa corda. Então vamos imaginar um único pulso que se propaga para a direita com velocidade v ao longo dessa corda. Mas o nosso sistema de referência agora ele vai ser colocado em cima desse pulso. Então, da mesma maneira que se a gente estiver num carro, eu posso ter um sistema de referência na estrada e para uma pessoa que está parada na estrada vai ver o carro se deslocando, da mesma maneira que a gente enxerga um pulso se deslocando pela corda. Mas, para quem está dentro do carro, o que vai enxergar é a estrada passando na direção contrária, ou seja, vai ver a estrada passando para trás. Então, no sistema de referência que está preso no pulso, o que se vê é o pulso parado e a corda que se desloca para trás como a estrada. Então é nesse sistema de referência que a gente vai estudar o movimento do pulso. Então, para simplificar o problema, a gente vai imaginar que a deformação da corda no momento que o pulso passa por ela vai acompanhar, pelo menos perto do pico, esse arco de círculo que a gente vê na figura. Tá? Então, embora na figura esteja um pouco exagerado, a gente vai considerar que o ângulo aqui é bem pequenininho. Então, a gente vai analisar um pequeno segmento dessa corda, que está bem no pico do pulso, e mede ΔL. Então, esse arco ele forma um certo ângulo, que a gente vai chamar de 2θ. Então, o que a gente vai fazer é analisar a dinâmica desse pequeno segmento. Quais são as forças que agem sobre ele, qual é a aceleração, e a partir dessa aceleração a gente vai tirar a velocidade. A gente sabe que quem faz um segmento da corda se deslocar são os segmentos vizinhos que puxam a corda, então existe uma tensão, e a força resultante dos dois segmentos, um de cada lado, puxando o segmento que nos interessa aqui no meio, vai então determinar o movimento observado. As únicas forças que agem sobre o nosso segmento são as duas tensões, uma em cada extremidade, uma puxando para cada lado, a corda está esticada. Essas tensões, elas têm componentes horizontais iguais, que se cancelam, portanto, o segmento ele não se desloca ao longo da direção horizontal, mas as componentes verticais, elas apontam as duas para baixo, então não tem cancelamento. Então existe uma força resultante, que é completamente vertical, e é essa força resultante que vai fazer o segmento subir e descer à medida que o pulso passa. Se o ângulo determinado pelo nosso comprimento de arco aqui é 2θ, a gente vê que a componente vertical dessa tensão é tal seno θ. Como eu tenho duas tensões, uma de cada lado, a força resultante que aponta para o centro do círculo vai ser 2 tal seno θ. Como a gente está assumindo que o comprimento de arco é bastante pequeno, a gente pode aproximar o seno de θ, porque vocês devem ter estudado lá no cálculo 2, a série do seno, que quando o ângulo de um seno é bastante pequeno,
a gente não nota muita diferença entre o valor do seno do ângulo e do próprio ângulo. Então isso só vale para ângulos bem pequenos. A gente pode aproximar o seno de θ por θ. Então isso simplifica bastante as equações, porque o seno de θ é uma função complicada, não linear, difícil de tratar. E quando a gente substitui por θ, as coisas se simplificam bastante. Bom, se a gente usa a definição de ângulo em radianos, então como é que eu defino um ângulo em radianos? Eu pego para um círculo um determinado arco e uso como régua, para medir o comprimento desse arco, o raio do círculo. E vejo quantas vezes o meu raio entra naquele arco. Então, para fazer isso, eu divido o comprimento do arco pelo raio, e isso é o ângulo em radianos. Então, se eu faço ΔL dividido por R, isso é a definição de 2θ. Então, eu posso substituir o 2θ aqui por ΔL sobre R. Então, agora a gente tem uma expressão para força. E o que a gente quer fazer é aplicar isso na segunda lei de Newton. A outra aproximação que a gente fez, que foi dita lá no início, é que esse segmento de corda ele acompanha o círculo. Lembrem, a corda está passando da direita para a esquerda, e nesse instante, quando ela está no topo ali do nosso círculo, com uma boa aproximação a gente pode dizer que ela realiza um movimento circular com velocidade constante. Então, quando a gente tem um movimento desse tipo, existe uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro do movimento, que a gente já determinou, e que provoca uma aceleração centrípeta. Então, se a gente escreve a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, onde a força é tal ΔL sobre R. A massa desse segmento é a densidade da corda vezes o tamanho do segmento, que é ΔL. E a aceleração é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, aceleração centrípeta. Se a gente coloca, então, essas três quantidades na segunda lei de Newton, a gente vê que o ΔL cancela, não depende do ΔL, o raio também, e a gente termina, então, com uma expressão para a velocidade, que é a raiz quadrada da tensão na corda, dividido pela densidade dela. Então a gente nota que essa velocidade de fato depende só das propriedades do meio, não depende da frequência da onda. Qualquer que seja a frequência da onda que se desloca em cima dessa corda, a velocidade vai ser sempre a mesma. Nesse exemplo a gente vai estudar um pulso que se propaga numa corda, só que essa corda ela é suspensa na vertical, então ela está pendurada no teto, e o que estica a corda é o seu próprio peso. Aí um pulso vai ser emitido na extremidade inferior e vai se propagar na vertical e vai subir pela corda. O que a gente quer é calcular quanto tempo é necessário até que ele atinja o teto, ou seja, a outra extremidade da corda. Uma dificuldade nesse problema é que em cada ponto da corda é o peso abaixo desse ponto que estica, ou seja, a tensão na corda vai aumentando à medida que a gente vai subindo. Então, se a gente colocar a origem na extremidade inferior, a uma certa altura y, o pedaço de corda abaixo desse ponto mede exatamente y, e a tensão na corda é uma função da coordenada y. A tensão é o peso desse pedaço de corda, e o peso vai ser a gravidade vezes a massa. A massa vai ser a densidade vezes y, ou seja, a tensão é μ, a densidade linear, vezes a gravidade, vezes y. Então, se a gente substituir isso na expressão da velocidade, a própria velocidade vai depender da altura. Então, como a velocidade é diretamente proporcional à tensão e a tensão vai aumentando, o pulso vai se propagando cada vez mais rápido à medida que ele sobe. Então, substituindo na expressão da velocidade a equação para a tensão, a velocidade em função de y vai ser raiz quadrada de yg, mas como a velocidade é a derivada de y em relação a t, a gente termina com uma equação diferencial, onde dy dt é proporcional à raiz quadrada de y. Então a gente precisa passar tudo que tem y para um lado e tudo que não tem y para o outro, integrar dos dois lados. Então, o pulso se propaga desde a posição inicial 0 até a posição final L, que é o comprimento total da corda, no tempo t maiúsculo. Então, a nossa integral em t vai de 0 a t maiúsculo, enquanto que a integral em y vai de 0 a L.
Fazendo essas duas integrais, que é bastante simples, a gente então termina com a expressão para o tempo necessário para o pulso atingir o teto, ou seja, percorrer toda a corda, que vai ser 2 vezes raiz quadrada de L sobre G. Então a gente vê que nesse problema a velocidade com que o pulso se propaga e, portanto, o tempo que leva para percorrer toda a corda não depende da densidade, ou seja, não depende do tipo de corda, só do seu comprimento. Em resumo, o que a gente viu é que uma onda transversal que se propaga numa corda tensionada, a velocidade de propagação depende dessa tensão. Quanto maior for a força que estica a corda, maior vai ser a velocidade. E a velocidade também é inversamente proporcional à densidade dessa corda. Quanto mais densa for a corda, menor vai ser a velocidade. Então, a velocidade de propagação numa corda mais grossa vai ser menor do que a velocidade numa corda mais fina, se ambas tiverem a mesma tensão.